faremos agora a primeira gravação. Qual o seu nome? Chega. Meu nome é Paulo Nidec. Você é o quê? Sim, eu sou professor de idiomas. Eu ensino inglês e francês. Eu também falo alguns outros idiomas, como alemão e espanhol. Eu gosto muito de idiomas, como vocês podem perceber. E eu estou abrindo minha escola. Eu coordeno um grupo de professores que ensinam inglês no escritório, ou na empresa, ou na residência do aluno. E eu estou abrindo o meu curso de inglês, né, que essa é a maior demanda do mercado. Embora eu tenha muito prazer em ensinar francês, por exemplo, ou até ajudar, eventualmente, algum outro idioma. Mas a minha especialidade mesmo é inglês e francês. Mas vai abrir um curso o quê? Mais um? Eu não aguento mais isso, porra. Eu imaginei que você fosse falar exatamente isso, porra, Silvio. Cheio de curso. Você tem razão. Mas, assim, a demanda do mercado está boa. Você vai dizer que o teu é diferente dos outros, como sempre. É claro. Eu gosto muito do trabalho do Simon e também... eu venho vendo os seus vídeos no YouTube, etc. Eu fiquei fã, realmente. Se eu falei ao telefone, eu trouxe até algumas pastilhas de Benalete aqui no bolso para tentar preparar um pouquinho melhor a minha voz. Fiquei nervoso, falei com você ao telefone. Mas a voz continua a mesma, a sua voz. Oi? A sua voz continua a mesma. Continua a mesma. Meio de manhecando aí. Sim. Estamos aqui, Paulo Nidec. Vocês assistiram a gravação dele com a voz bem fraquinha, fazendo cacuete, fazendo assim na gravação, todo travado. E agora ele mudou completamente, ele virou youtuber e ele vai falar aqui da melhora dele. Como é que foi a tua melhora assim no início? As pessoas se assustaram? Foi uma mudança muito brusca. O que aconteceu? Foi uma mudança muito brusca, porque quando entrei aqui no Simon, em 2013, mais ou menos, eu achava que eu me comunicava bem. E aí, pouco a pouco, eu fui sendo provado a cada aula do contrário, que eu me comunicava muito mal. E nessa época, eu estava abrindo o meu curso de inglês, que eu estava acostumado a dar aulas particulares. E eu ia fazer várias salinhas no curso, e o Simon me fez enxergar, ele me estimulou a enxergar coisas diferentes. Então, eu achei o método dele muito interessante e a cada aula que eu vinha aqui, eu aprendi a me comunicar um pouco melhor em português e aprendia como utilizar ferramentas melhores da oratória, colocar a voz, utilizar a voz que eu tenho de maneira mais eficiente. E eu fui me inspirando nesse método para criar a minha metodologia de inglês, para criar o meu conceito de ensino de inglês. Então, hoje eu dou aulas de inglês com oratória, com essa ferramenta que eu aprendi aqui com o Simon e que ele pode falar muito justamente que eu faço muito mal, que eu copio muito mal. Mas assim, foi uma inspiração que ele me fez enxergar esse tipo de coisa. E não, antes a minha voz não era assim, você pode ver no vídeo, tem um vídeo do antes e depois. A minha voz era muito mais fraca, eu não sabia me colocar bem. Agora um negócio interessante aqui, a pessoa vai procurar um curso de oratória, aí chega lá um professor, fica dando didática, teoria, você se comporta assim, junta o pezinho assim. Eu nunca mandei ele fazer nada disso aqui. Em primeiro lugar, é mexer na voz e na fala. Não adianta. Orador com a voz fraca, com gagueira, com voz fina, não vai fazer sucesso. Não, porque eu vou ser assim, vou fazer, levantar o peito, aí eu vou fazer assim: oi, tudo bem, como é que vai você? Não adianta você ser um orador com a vozinha fraquinha, oi, falar assim, como o Paulo chegou aqui, falando, meu nome é Paulo Nidec, eu tenho curso de inglês. E ele chegou aqui e não achava que a voz dele era boa. Vocês vão ver que eu até falo, tá com a voz de gay, eu até brinquei assim com ele na hora. Aqui ele disse, não, me preparei todo, comi pastilha, fez não sei o que, ele falou um monte de coisa aqui. Não adiantou nada, a voz continuava uma porcaria. E assim que eu comecei a mudar a voz dele, vai abrindo um campo enorme para locução, apresentação de show, cerimonial de festa. Você pode fazer muita coisa como autônomo, depois que você melhora da voz, da fala, fica desinibido. Então esse é o objetivo do curso. E aqui o método da porrada terapia, da argumentação sob pressão, o Paulo apanhou muito aqui e várias vezes não queria nem voltar aqui, saiu revoltado. Várias vezes. Como é que foi? Conta essa história aí dentro. Não, principalmente nas primeiras aulas, eu saía muito estressado daqui, muito nervoso, e saía dirigindo rápido, com raiva. Mas aí eu topava o desafio, porque eu achava que era importante para mim, e voltava na semana seguinte. Porque é um processo que você vai... O que acontece? Eu não botava muito para fora as minhas opiniões, ou como eu me sentia em relação ao mundo e tal. Então você vai guardando tudo aquilo. E aí, conforme você vai colocando para fora, você vai testando
a reação das pessoas, essa que é a verdade. E aí você vai se modificando, né? Você modifica o seu diálogo interno, seu diálogo com as outras pessoas. E a voz é uma coisa central na nossa vida. Não pense que não é. A voz é uma coisa central na nossa vida. O hormônio masculino, ele sempre é grave, entendeu? O homem não tem que ter voz fina e nem voz fraca. Então as mulheres que tomam bomba para ficar com músculo, tá? Elas já começam a falar assim com a voz assim, porque elas tomaram hormônio masculino, elas tomaram. Então assim, você não tem que ter essa voz fraquinha. Agora o que acontece? Eu tenho pego aqui vários casos, é uma coisa nova que eu descobri, de filhos que dormem no quarto dos pais com 10 anos, 8 anos, aí fica com a voz fraquinha, todo timidozinho. Até os 10 anos. Tem um agora que eu fui falar com ele chegou pra mim. Minha voz é fina, não sei o que, você dormia no quarto dos teus pais. Ele tem 13, só dormia até os 12 anos. Aí tá com 13 agora. Aí eu falei, cara, que loucura, mas um monte. Você também foi mimado, muito, foi? muito. Também foi mimado. A minha mãe é super Por isso protetora. que tinha aquela vozinha de gay lá. Você dormia no quarto dos teus pais, não? Até os 11 anos. Ih, caramba. Mais um aqui, gente. Olha, tá vendo? Mais um, até os 11 anos. Pô, tu acabou com o casamento do teu pai e tua mãe não faziam sexo, você no quarto. Eu me sinto culpado. Até hoje. Eu rompi com isso tem pouco tempo, né? Tem pouco. Eu saí da casa dos meus você saiu pais da casa mesmo. dos teus pais, aos 27 anos. Não, mas quando você saiu do quarto dela com 11 anos, você ficou não, sentido, foi na época da puberdade, né? Já, isso já Com tava mais 13 independente. anos, um pouco depois. 12, 13 anos. Tá bom. Tá ok, gente. Muito obrigado, Paulo, e boas falas. Instituto de Fonoaudiologia e Oratória, Simon Weintraub, desde 1968.